Afinal de contas, e o arrebatamento? Irá acontecer ou não? Muitas pessoas vão responder dizendo que sim. Outras pessoas vão dizer que não. E vão chegar até rir daqueles que acreditam que vai haver arrebatamento. Mas como pode ser isso? Dos dois lados nós temos pessoas cristãs que estudam a Bíblia, que estão com sinceridade. Umas vão dizer que não vai haver arrebatamento e outras vão dizer que sim, vai haver arrebatamento. E ainda há um agravante. Entre esses que dizem que vai acontecer um arrebatamento, existem aqueles que acreditam que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Outros vão dizer não, durante a tribulação. E outros vão dizer não, após a tribulação. É sobre isso que eu quero falar, nesses poucos minutos, sobre o arrebatamento. Vai ou não? E quando isso vai acontecer? A igreja, os estudiosos, são muito divididos com relação à questão dos fins dos tempos. São inúmeras escolas escatológicas com visões muito distintas, mas incrivelmente, todas elas, com base nas Escrituras. Ou seja, as pessoas que defendem cada uma delas usam as Escrituras para dizer que vai haver o arrebatamento, não vai haver o arrebatamento. Outras vão dizer, bom, vai haver arrebatamento e vai ser antes. Outros vão dizer, não, vai haver arrebatamento e vai ser no meio da tribulação. Não, vai haver o arrebatamento, mas será no fim da tribulação. Como é que fica a nossa cabeça numa situação dessa? Às vezes a gente não sabe nem no que crer. Por causa disso, muitas pessoas não querem nem tratar sobre o assunto, nem estudar a Bíblia. Mas eu quero te aconselhar a estudar a Bíblia, mesmo que você tenha que respeitar a visão de outras pessoas, porque afinal de contas, também amam a Deus, também querem a Deus, mas estão conseguindo ver em um assunto que de fato é muito complexo, algumas coisas diferentes daquilo que você vê. E para ser sincero, quase todas as posições têm muitos pontos fortes e também pontos fracos. É bem verdade que algumas são melhores ou parecem ser mais corretas, mas mesmo assim também tem sérias dificuldades para explicar muitas coisas dentro da sua própria interpretação. O texto que as pessoas geralmente usam para dizer que há e vai acontecer um arrebatamento está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e o assunto se inicia no versículo 13, dizendo o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, ou seja, aos que estão mortos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros
com estas palavras. A coisa mais importante aqui, talvez não seja vai haver um arrebatamento ou não vai haver. Talvez a coisa mais importante aqui seja você vai estar preparado quando o arrebatamento for acontecer? Se for antes da tribulação, você estará preparado? Se for no meio da tribulação, você estará preparado? Se for após a tribulação, você estará preparado? Ou para aqueles que não acreditam no arrebatamento, você estará preparado para a segunda vinda de Cristo? Para vocês entenderem um pouquinho mais, muitas daquelas pessoas que não acreditam no arrebatamento é porque elas não conseguem ver Cristo voltando 2 vezes. Eu tenho um amigo que é reformado e ele, não quero entrar nos detalhes, mas ele é pré-milenerista histórico. Esse meu amigo disse para mim assim, eu até posso acreditar que a gente vai ser arrebatado, mas só para encontrar com Deus, com Jesus nos ares e voltar para reinar com Ele. Não creio nessa subida, nesses anos que nós ficamos lá e Cristo vem em outra volta, porque eu não consigo ver na Bíblia Jesus voltando 2 vezes. E realmente faz sentido algumas coisas que ele fala. A coisa mais importante com relação ao arrebatamento, e o que está escrito, ficou escrito, para nós estarmos preparados, meu querido. Claro que você tem que defender aquilo que você crê. Claro que você tem que defender os seus princípios e aquilo que a sua própria igreja defende. Mas que isso não seja um motivo para você considerar outros irmãos não crentes porque não crê como você. Eu já tive alunos que por causa de uma classe, ele não entendeu o que eu estava fazendo. Quando eu coloquei os alunos que defendiam certas posições, fui colocando um por um na parede, o que eles fizeram? Alguns chegaram à conclusão de que eu fazia parte daqueles que não acreditavam em certas coisas. E eu tive que explicar para eles que eu estava forçando para eles simplesmente reforçarem aquilo que eles acreditavam sobre o fim dos tempos. Ou seja, se preparar melhor para defender bem aquilo que eles acreditam. Porque eu acho que isso é justo. Afinal de contas, realmente é um assunto complexo. E eu vou dar o meu argumento por que o Apocalipse é um livro tão complexo e o fim dos tempos é um tempo tão complexo. Justamente para evitar que o homem se torne senhor do que vai acontecer. Deus é maravilhoso nisso. O homem não pode se tornar senhor daquilo que vai acontecer. Simplesmente porque ele é finito, porque ele é fraco. Porque ele não sabe todas as coisas. Porque ele não enxerga todas as coisas. Porque ele não é eterno. Deus até nisso para mim foi perfeito e é perfeito. Por quê? Porque ele não nos deixou, meu querido, com tanta complexidade que nós temos sobre o Apocalipse. Tem um monte de gente que bate no peito e sabe até quando Deus vai voltar. Tem um monte de gente que sensacionalista, que põe todo mundo com medo. Não basta aparecer uma lua vermelha que é o fim. O mundo está acabando, como aconteceu alguns anos atrás. Então é isso que eu gostaria que você compreendesse. Eu creio que o arrebatamento vai acontecer. Eu não sei dizer verdadeiramente se vai ser antes, no meio ou depois. Eu tenho a minha própria posição. Mas como eu disse, o que me importa é, você vai estar preparado? Se você acredita no arrebatamento, você vai estar preparado? Ah, pastor, eu sou daqueles que não acreditam no arrebatamento. Então você está preparado para a segunda vinda de Cristo? Eu quero estar preparado, quero minha família preparada e quero aqueles que me ouvem preparados para isso. Mas o arrebatamento, na minha perspectiva, ele vai acontecer. Antes, no meio ou depois, isso aí você decide. Mas eu creio que o arrebatamento vai acontecer.